Eu falava para vocês da adoção da criança e adolescente, adoção de adulto. Vamos lá. Adoção de criança e adolescente, teremos a competência da vara da infância e da juventude. Isso quer seja adoção nacional, quer seja adoção internacional, certo? Adoção de adulto. A adoção de adulto, como regra, vai tramitar perante a vara de família. Vara de família. E vai observar as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente naquilo que couber. Perfeito? Muito bem. Agora, existe uma situação em que a adoção de adulto poderá tramitar perante a vara da infância. É aquela situação daquele que tem mais de 18 anos, mais menos de 21, então entre 18 e 21 anos, e que, quando adolescente, estivesse já sob a guarda ou a tutela do adotante. É a aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Aquele que tem entre 18 e 21 anos e que estava, quando adolescente, sob a guarda ou a tutela do adotante. Nesse caso, essa ação tramitará perante a vara da infância e da juventude. É a exceção. Tá legal? O restante nós temos aí, que é essa ação de adoção de adulto, vai tramitar perante a vara de família. Perfeito? Muito bem. Atenção, hein? Adoção de criança e adolescente regida pelo ECA, vara da infância. Adoção de adulto regido também pelo ECA, naquilo que couber. Então, por exemplo, não dá para exigir a observância do estágio de convivência na adoção de adulto, certo? O que vai ser exigido na adoção de criança e adolescente. Feito esse esclarecimento, vamos voltar aqui. Vamos continuar falando, meus caros, da adoção de criança e adolescente com relação aos requisitos. Já disse as características, né? Agora existem também os requisitos. Quais são os requisitos para o deferimento da adoção dessas pessoas? Existem vários requisitos. Temos requisito de idade, então você tem que ter aí uma idade, uma diferença de idade entre adotante e adotado, adotando, que vai ser de pelo menos 16 anos. Você tem uma idade mínima do adotante, que é de 18 anos. Você tem aí a necessidade de que a adoção represente reais vantagens para o adotando, que ela se fundamente em motivos legítimos. Agora, também tem outros dois requisitos importantes. Primeiro, que é o do estágio de convivência. E segundo, do prévio cadastramento. Vamos falar um pouquinho do estágio de convivência. Meus caros, o estágio de convivência vai ser um período pré-adoção em que haverá um contato maior entre adotante e adotando, certo? E esse estágio de convivência, ele tem um prazo a ser observado. E esse prazo vai variar conforme estivermos diante de adoção nacional e de adoção internacional, certo? Vejam aqui. Primeiro detalhe. Vejam que já temos aqui uma diferenciação de adoção nacional e de adoção internacional. A definição de adoção internacional foi modificada pelo Estatuto. Então, se nós pegarmos lá o artigo 51 do Estatuto, nós teremos a definição da adoção internacional, que foi ligeiramente alterada em 2017. Então, o que é adoção internacional? A adoção internacional é aquela em que o pretendente possui residência habitual em país parte
da Convenção de Haia sobre a cooperação em matéria de adoção internacional. Então, o pretendente à adoção, ele reside em um país, e esse país ele faz parte da Convenção de Haia em matéria de cooperação de adoção internacional, certo? Essa é a adoção internacional. Então vai sair do Brasil, a criança vai para a Itália. Não importa a nacionalidade do adotante. O adotante pode ser um brasileiro. A criança vai sair do Brasil e vai para a Itália, rege essa adoção a adoção internacional, as regras da adoção internacional, certo? Mas aqui, vejam só, voltando aqui, eu dizia a vocês que o estágio de convivência ele terá um prazo diferente conforme estivermos diante de uma adoção nacional ou de uma adoção internacional. No caso de adoção nacional, o prazo máximo do estágio de convivência é de 90 dias, prorrogável por igual período. Contudo, esse estágio de convivência na adoção nacional pode ser dispensado se o adotando já estiver sob a guarda legal ou tutela do adotante durante tempo suficiente para a comprovação aqui, ou durante tempo suficiente para essa análise, né, para essa comprovação aqui dessa convivência. Então você tem lá no artigo 46, o estágio de convivência, parágrafo 1º, o estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo, certo? E lembrando que o que afasta a necessidade do estágio de convivência aqui é a guarda legal. A guarda de fato não afasta. Na adoção internacional, nós já temos um prazo diferenciado. Prazo mínimo de 30 e máximo de 45 dias, prorrogável por igual período por uma vez. Então, adoção internacional, prazo mínimo de 30 e máximo de 45 dias, prorrogável por igual período por uma única vez. E na adoção internacional, o estágio de convivência não pode ser dispensado, tá? Não pode ser dispensado o estágio de convivência na adoção internacional. Fechou? Ok? Então, mais um requisito aqui da adoção, a observância desse estágio de convivência. Existe um outro requisito, meus caros, da adoção, que é o da prévia habilitação dos pretendentes, os adotantes. Então, o que acontece? Para que os adotantes possam aqui adotar, eles devem estar previamente habilitados. Então, tem um procedimento de habilitação de pretendentes à adoção, certo? E aí, meus caros, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? O estatuto, ele trata dos cadastros de adoção. Qual que é a ideia? Teremos aqui o procedimento de habilitação de pretendente à adoção e, ao final desse procedimento, essas pessoas, esses pretendentes, serão inscritos em cadastros de adoção. Aí terá o cadastro na comarca, cadastro no estado e cadastro nacional, certo? Acontece que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, substituiu esses cadastros pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, dispensando aqui esses cadastros. Então hoje não precisa ter mais o cadastro na comarca, o cadastro no estado. O que precisa ter aqui é ser alimentado o sistema de adoção, tá? Então vejam o ato do CNJ modificando aqui esse procedimento,
modificando esse procedimento, até porque ele tem uma natureza administrativa. Então, modificando aqui esse procedimento, não há mais necessidade desse cadastro em cada comarca, para que haja um cadastro único, um sistema único de adoção e acolhimento, certo? De toda maneira, para a inserção nesse sistema, é preciso que esse pretendente ou os pretendentes estejam devidamente habilitados. E uma vez habilitados, teremos em uma ordem cronológica de inscrição, uma ordem aqui nesse sistema de adoção. Perfeito? Bom, o parágrafo 13 do artigo 50 trata das hipóteses em que não haverá necessidade da observância dessa ordem no sistema de adoção, certo? E aí fala assim: somente poderá ser deferida a adoção. Artigo 50, parágrafo 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando 1. Se tratar de pedido de adoção unilateral. O que é a adoção unilateral, meus caros? A adoção unilateral é aquela em que não haverá o rompimento dos vínculos familiares em relação a um dos genitores. Então, exemplo, A e B são os pais de aqui uma criança. B faleceu. A mãe aqui, ou A, veio a se casar novamente. Com quem essa pessoa se casou? Essa pessoa pretende adotar o filho. Então, vejam, não rompe os vínculos familiares em relação aos genitores e rompe em relação ao outro. Essa é a adoção unilateral. Na adoção unilateral, é desnecessária aqui a observância dessa ordem constante dos cadastros, ou no caso atual, do sistema. Tá? Então a lei fala que nesse caso não haveria necessidade de ser observado esse prévio cadastramento. 2. Ser formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade e afetividade. Então, a criança já tem aqui um vínculo de afinidade e afetividade. O seu melhor interesse justifica que ela seja inserida em adoção, o adotante seja essa pessoa ao invés de um estranho. E 3, oriundo pedido de quem detém a tutela ou a guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, não seja constatada ocorrência de má-fé ou qualquer das condutas do 237 e 238 do ECA. Não se trata de crime, tá? Então, nessas situações aqui, teremos a viabilidade dessa adoção, independentemente do prévio cadastro. Tudo bem? Algumas situações aqui, algumas nomenclaturas importantes. Já falamos da adoção internacional. A adoção internacional, meus caros, ela tem que observar um sistema bifásico. Por quê? Tem que observar um sistema, um procedimento administrativo, pré-judicial, em que teremos aqui a participação das autoridades presentes e que podem habilitar aquele que se pretende adotar para a adoção internacional. Luciano, como é que funciona isso? Em cada país e nos Estados Federados, como o Brasil, cada estado pode ter uma autoridade central em matéria de adoção internacional. Então, o italiano que quer adotar uma criança brasileira, ele tem que se habilitar perante a autoridade central italiana e depois perante a autoridade central brasileira. Por quê? A autoridade central italiana vai verificar se os requisitos de acordo com a lei italiana estarão preenchidos. Ele atesta que aquela pessoa, de acordo com as leis italianas, pode adotar uma criança.
e depois passa isso pela autoridade central brasileira. Vai verificar se os requisitos foram preenchidos e vai dar aquela pessoa como habilitada. Essa habilitação é requisito da ação de adoção internacional. E aí vem a fase judicial. Então tem a fase administrativa, perante as autoridades centrais em matéria de adoção internacional, e depois tem a fase judicial perante a vara da infância e da juventude. Tá certo? Uma outra nomenclatura importante. Temos uma outra nomenclatura, que é a adoção conjunta e a adoção singular. O que é a adoção conjunta e o que é a adoção singular? A adoção singular é aquela requerida por uma única pessoa. A adoção conjunta requerida por duas pessoas. O que o ECA fala sobre isso? Podemos ter as duas situações. Na adoção conjunta, fala-se que essas pessoas devem viver em união, ou em união estável, ou serem casadas. A ideia qual é? É inserir a criança adolescente em uma família. Muito embora venha sendo admitido o deferimento da adoção para outras espécies familiares, outras entidades familiares, não só aquelas constituídas pela união estável ou pelo casamento, tá? Você tem outras situações aí que também são admitidas. Exemplo, duas irmãs moram em casa, têm lá a sua família, uma família anaparental, né, são irmãs, e resolvem adotar uma criança. Ah, mas não são casadas, não vivem em união estável, mas tem uma família. Constituíram aqui uma família. Você tem uma família com esse intuito de preservação, esse intuito de auxílio mútuo, de cuidado. Então, essas pessoas podem adotar também. Então, já temos decisões nesse sentido, tá bom? Então, adoção singular e adoção conjunta. Ah, eram casados, se divorciaram, podem adotar? Podem adotar, desde que estejam preenchidos aqui determinados requisitos. Né? Nós tenhamos aqui alguns requisitos preenchidos. Por quê, Luciano? Tem que fazer aqui um acordo quanto à guarda dessa criança, desse adolescente. O estágio de convivência tem que ter acontecido enquanto ainda existia essa união, havia ainda a convivência dessas duas pessoas, certo? E se acaso a adoção, a guarda aqui, permanecer de forma unilateral, tem que demonstrar que existia já um vínculo em relação àquele que não terá a guarda. Então é possível, sim, que os divorciados venham a adotar, desde que, quando casados, tenham iniciado aqui o estágio de convivência com essa criança, com esse adolescente. Tudo bem? Então, adoção conjunta, adoção singular. Adoção unilateral, adoção bilateral. Adoção bilateral. Rompem-se todos os vínculos familiares existentes. Constituem-se novos vínculos familiares. Adoção unilateral. Preservam-se os vínculos familiares em relação a um dos genitores. Certo? Adoção à brasileira. A adoção à brasileira não é propriamente um procedimento de adoção. Né? A adoção à brasileira, nós temos que uma pessoa registra uma criança em seu nome como se fosse seu filho biológico. O registro de nascimento não representa a verdade biológica. Essa é a adoção à brasileira, que com o tempo vem aí sendo admitida a preservação desses vínculos existentes, ao invés da desconstituição desse registro. O que importa, na verdade, é a manutenção desses vínculos. Tudo bem? Então, são essas situações, são essas principais nomenclaturas relacionadas à adoção. E aqui os seus principais aspectos, tá legal? Vale a pena a leitura aí do Estatuto, artigo 39 ao artigo 50, para que isso fique bem, aí você possa gravar bem
essas regras relacionadas à adoção.